Bom, a gente muda de assunto agora porque a gente mostra a visita do ministro Alexandre de Moraes hoje ao Senado Federal. Ele participou da apresentação do anteprojeto do novo Código Civil, apresentado por uma comissão de juristas no Senado. A gente, inclusive, trouxe aqui no Ciência Política, no início da semana, pontos desse novo Código Civil. Essa visita que acontece um dia depois dos senadores aprovarem, por ampla maioria, a PEC das drogas, que proíbe o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas no país. Essa PEC que é encarada como uma clara resposta ao STF, que analisa, nesse momento, a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. Pacheco e Moraes sentaram lado a lado no plenário. Você vê, inclusive, imagens da chegada dos dois ao plenário. Eles trocaram cochichos durante a reunião, foi um clima bem amistoso. No seu discurso, Moraes lembrou do tempo feliz, antes das redes sociais, e defendeu a regulamentação das plataformas. Vamos ver. Sua Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Pergunta então, você era feliz e não sabia, Osmando, antes das redes sociais? É verdade. Esse gesto do ministro Alexandre de Moraes indo de surpresa, aparentemente, publicamente de surpresa, ao Senado para uma visita e uma conversa com o presidente Pacheco, me parece muito também um recado à Câmara dos Deputados, que mesmo tendo o Senado avançado nessa questão da regulamentação das redes sociais e das plataformas digitais, ele toma a decisão de engavetar, de procrastinar, de criar grupos de trabalho, de dizer que nós não temos interesse nisso. E acho que o Centrão começa a jogar dentro do Senado para tentar mostrar que é favorável à regulamentação, porque eu vi uma movimentação a semana passada do senador Ciro Nogueira propondo um projeto que regulamenta as redes sociais, inclusive na linha de punição às plataformas digitais. Então, acho que há um contraponto entre o Senado e a Câmara dos Deputados, e me parece, pelo que eu consigo ver, que é um recado do ministro Alexandre de Moraes à Câmara para que ela tenha a delicadeza, a gentileza, a responsabilidade e o patriotismo de votar e de aprovar normas que possam realmente dar tranquilidade à comunicação, sobretudo no ano eleitoral. Se a gente olhar a relação com as casas, a relação de Moraes com o Senado é bem melhor do que com a Câmara. A relação de Moraes com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é bem melhor do que com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí, essa lembrança de um tempo feliz sem rede social diz muito sobre as transformações que nós tivemos nos últimos 20 anos, que é o que vai ser discutido no novo Código Civil, já que a reforma aconteceu, a mais recente, há 20 anos, e também sobre um tempo onde se era feliz sem ser bombardeado todo dia por uma fake news nas redes sociais. Olhando por esse ponto, dá para dizer que as redes sociais trouxeram a infelicidade, mas tem uma série de outros fatores que são muito positivos, precisa de fato ser regulamentado. Mas quem é a nossa especialista é ela, Kátia D'Ângeles. O problema aí, Ananias, é que a evolução tecnológica foi muito rápida
E a gente tem um congresso, a gente acabou de citar um debate que ele é anterior às mídias digitais, a questão aí da política antidrogas do país. E se a gente for aqui, a gente vai ter uma lista imensa de debates sérios que o Congresso se eximiu de fazer ao longo do tempo, ao longo dos anos. E com a questão da comunicação, e o senhor Zé vai concordar comigo, com a questão da evolução tecnológica da comunicação, o problema é que essa evolução, essa que não ia esperar mesmo pela boa vontade do Congresso, de sentar, debater, acompanhar o que está acontecendo no mundo, acompanhar o que está acontecendo no país, acompanhar as necessidades e a evolução da sociedade no que diz respeito às mídias digitais, às novas mídias, né, os novos meios de comunicação. E aí, quando a coisa... agora o animal cresceu, vamos colocar assim, e seus tentáculos ficaram aí incontroláveis, é que o assunto está sendo debatido e de forma rasa, né? Não é novidade, em outros países essa regulamentação já existe e onde ela ainda não existe, ela está sendo debatida e implantada de forma mais organizada, de forma menos... ideológica, né? Longe aí dessa questão da busca pelos holofotes, pelas curtidas. O problema é que, ao mesmo tempo em que o Congresso, deputados e Senado, né, os parlamentares, vão aí debatendo o tema, eles também vão buscando as curtidas e se usufruir, ao mesmo tempo, dessa maneira de operar, ainda sem responsabilidade civil, que impera nas big techs, nas mídias digitais. E aí, o grande perigo é que a narrativa da censura, né, de se impedir o trabalho nas mídias digitais, que ela impere, assim como tem imperado aí outras narrativas, né? Porque o que as pessoas não são bombardeadas é de entender que o Brasil é o segundo país do mundo a consumir esse tipo de comunicação, né? A estar nas mídias digitais. E aí tem dinheiro, aí tem jogo de interesses, aí tem de tudo, menos de defesa realmente pura da liberdade de expressão. Depois de todo o carnaval que foi feito, vamos citar aqui a questão do ex-Twitter, X, o que foi que o dono da empresa falou essa semana? Só faturou dinheiro a semana passada vai toda. Cumprir as determinações da justiça brasileira, que depois ele pode contestar, porque o Brasil é o país... judicial tem que cumprir. Alessio. Se tem alguém que tem local de fala, propriedade para falar sobre perseguição nas redes sociais, é justamente o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele é o ministro que mais dá a cara a tapa entre os ministros hoje, entre a composição que existe hoje do Supremo Tribunal Federal. Ele é o que mais vai realmente para o embate, inclusive é muito criticado pela oposição hoje ao governo Lula, justamente por isso, né? Porque ele tem uma participação realmente muito grande dentro dos temas que tem um maior destaque, que são mais polêmicos, que são mais caros realmente, né? Porque vão ali diretamente para o senso comum, vão ali para o debate público e ele não se furta dessa discussão, né? Então ele pode realmente falar porque ele é muito vítima desses ataques nas redes sociais, dessas ofensas muitas vezes que ele passa, inclusive também nas redes sociais. Então por isso ele acaba falando sobre esse tema. Sobre essa questão dele ter uma relação melhor com o Senado, isso se confirma, né, com essa fala dele, né, essa liberdade, de falar sobre a questão das redes sociais, sobre a infância, sobre o que mudou. Ele até brincou durante o discurso, então isso mostra que ele tem uma certa liberdade maior dentro do Senado para pautar temas como esses, né? Sim. Algo que não acontece dentro do Congresso, justamente porque ele tem um embate muito direto com diversos parlamentares que por diversas vezes o criticam, enfim, acabam ali tecendo comentários muito negativos contra o ministro. Você falou aí sobre transitar bem no Senado. Vamos ver as imagens da visita de Alexandre de Moraes hoje, ver se confirmam essa sua observação, Alessio, porque é uma sinalização, claro, como disse Osman, também para a Câmara dos Deputados, sinalização de uma abertura de um diálogo, talvez, de uma busca por um entendimento maior, talvez, ou uma ideia de que é preciso que se unam Senado, Supremo e também a própria Câmara para enfrentar o desafio que a gente tem de conviver com as redes sociais, para que a gente volte a fazer uma reflexão que seja apenas positiva das redes. Hoje a gente aponta muitos fatos negativos, eu falei aqui em fake news, há também uma situação de informação chegando
a menores, a adolescentes, a jovens, influenciados a cometer, inclusive, atos criminosos, transitando de forma... E as imagens do Senado, dessa presença de Moraes hoje no Senado, porque é importante para a gente entender esse contexto desse encontro no dia de hoje. Tá aí. Ele chega com o presidente, ele conversa com os senadores na mesa do Senado Federal. Tem também imagens onde ele aplaude a apresentação da proposta, o novo Código Civil, influencia diretamente, e o presidente do Senado fez um discurso muito agradecido com relação à proposta apresentada pelos juristas, conversa com os senadores. A gente vê ali o senador Ciro Nogueira, ele é bem recepcionado pelos parlamentares, ou seja, é de fato um clima amistoso, eu diria até de sintonia com os parlamentares que republicanamente, democraticamente receberam hoje Moraes no plenário do Senado Federal.